Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um programa Café com Axé. Aquele programa, aquele momento que você vai ter a conversa, a reflexão, dia a dia, descontraído, de forma leve. E hoje o nosso programa, ele tá maravilhoso. Hoje nós temos uma convidada especial que vai estar participando com o nosso programa, porque hoje a gente já começa com papo de axé. Aquela conversa que vocês gostam, perguntas, respostas e conhecer um pouquinho mais da nossa convidada, trazendo a sua trajetória. Então fica ligadinho e vem comigo. Alimentando a alma e o olhar, entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar, todo dia um novo despertar. E estamos começando esse programa maravilhoso, Café com Axé, levando espiritualidade e ancestralidade para você, para sua casa e para o seu lar. Hoje a gente está aqui com a mãe Dani, já está junto conosco, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Bom dia, mãe, a benção, como que a senhora está? Tudo bem? Estou muito bem, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e estou muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da pessoa que eu sou e toda essa trajetória e espiritualidade e força dentro da espiritualidade. É um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de transformações, né, mãe? E principalmente agora, um novo momento que a senhora está passando na vida, né? Mas eu quero saber, quem é a mãe Dani? Além do terreiro, além desse novo momento que eu vou deixar para a senhora contar, quem é a mãe Dani hoje? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. A mãe Dani é a Dani, né? É uma menina, uma garota, uma mulher cheia de sonhos, cheia de vontade pela vida, de lutar pela vida, de cuidar das pessoas, dentro da espiritualidade, fora da espiritualidade. Eu sempre vi esse caminho espiritual de uma maneira tão peculiar. Por quê? Porque sempre desde muito pequena a espiritualidade sempre teve um chamado para mim. Então, eu sempre fui uma criança diferente das outras. E então, eu me senti por muito tempo deslocada de muitas coisas ali na escola, na época de escola, enfim. Então, a Dani, eu posso dizer que ela é uma garota, uma mulher cheia de sonhos, né? Então, antes de terreiro, antes de tudo, eu sou uma mulher forte, que acredita na espiritualidade e que não tem medo de lutar pelas pessoas e pelo aquilo que eu acredito. Exatamente, né, mãe? E sonho é o que faz o ser humano se despertar, ele ter um porém, ele ter força, ele ter objetivo, ele ter propósitos. Porque sem sonho, você aí de casa, você acaba ficando aquela pessoa murcha, aquela pessoa parada, né? E a mãe está trazendo isso para a gente com muito entonação de sonhos, de vivências, de espiritualidade. E mãe, a espiritualidade ela chegou na sua vida desde muito nova, né? Mas e quando que foi esse ciclo assim de Dani para mãe Dani no ciclo espiritual? Como que foi a sua caminhada, a sua trajetória na espiritualidade? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Até eu entender que eu seria a mãe Dani, foi uma trajetória bem difícil. Até para eu poder me entender quem eu era.
né, de sair de um ser e fazer uma transição também. Então a espiritualidade, ela foi, como que eu posso te dizer, foi muito especial para mim nesse sentido, né, de fazer essa transformação na minha vida, porque graças à espiritualidade que eu consegui entender, foi ela que me trouxe, me deixou onde eu tô e me trouxe quem realmente eu sou, de verdade, para que eu pudesse me entender quem eu era. Então assim foi bem complicado, na verdade, assim, para poder entender quem eu seria ainda. Hoje eu me sinto uma mulher completa. A espiritualidade ela veio para completar aquilo que faltava, né, mãe? Que às Exatamente. vezes a gente tem todo um preenchimento, um entendimento exterior, mas assim, eu entendo que a espiritualidade ela é o nosso íntimo, né? É aquilo Exatamente. que nos cobre, nos eleva, nos fortalece. E hoje, dentro da sua caminhada, da sua jornada espiritual, qual que é o culto que prevalece dentro da sua trajetória, mãe? O culto de Quimbanda, né? Ai, A adoro. Quimbanda é o que prevalece na minha vida. Sou feita também dentro da Umbanda, mas eu escolhi e a minha espiritualidade pediu para que eu seguisse por esse caminho. E eu sempre tive, né, aquela curiosidade do oculto e tudo mais. Então, eu busquei isso, entendi, me fortalecer nisso para que eu pudesse tocar. Então, a minha base é Quimbanda. Eu toco apenas Quimbanda. Hoje estava falando mais cedo ali com o rapaz, é sobre isso, sobre a Quimbanda. Eu não toco linha de direita dentro do meu tempo, Uhum. né? Mas é uma escolha minha, uma escolha minha, da minha espiritualidade, que quis que me levasse por esse caminho, e hoje estou aí. E a gente precisa ouvir, né, os nossos, da Exatamente. nossa espiritualidade, porque é o que nos eleva, é o que nos cresce, é o que nos fortalece. Você de casa quiser acompanhar o trabalho da mãe Dani, eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Sigam muito, vão muito lá acompanhar o trabalho da mãe, que é maravilhoso. Eu falo que, tirando o meu Babalorixá, eu queria trazer a senhora desde o princípio do nosso programa, porque eu tenho uma afinidade, uma afeição muito, muito grande com o seu trabalho, principalmente dentro da Quimbanda. Então, parabéns, mãe, pelo trabalho com a Quimbanda, com a espiritualidade. E essa jornada que não é fácil, né? Não é Não, para pai fácil. nenhum, né? Mãe nenhum, realmente não é fácil. E como que a senhora lida com intolerância, com preconceito? Já passou por casos como esse, com vivências como essa, tanto com terreiro, como pessoa? A intolerância ela tá em toda parte, né? Tá em toda parte. Então é uma coisa assim que que nem eu já falei em algumas entrevistas. É escutar por aqui, às vezes soltar por aqui, ou se não tomar outras medidas contra isso. Então intolerância eu tive muito, né? De atacarem o meu terreiro, de irem com armas no meu terreiro, né? Então, assim, não só lá, mas quando as pessoas sabem que eu sou de uma quimbanda luciferiana, né? As pessoas olham para mim e não imaginam, né, que eu trabalhe com essa linha. Sim, Mas quando elas descobrem, elas ficam com um pouquinho de pé atrás. Então a gente, talvez o que passe na cabeça deles é que a gente vai fazer o mal e não é isso. Nunca foi verdade isso. Então, as pessoas é um pouco de medo, na verdade é falta de conhecimento deles, né, de poder entender. Então eu não vou julgar, não vou falar, mas é mais questão de falta de conhecimento. Mas intolerância religiosa a gente sofre em toda parte, né? Então acaba acontecendo uma vez e outra. Não é sempre também, que eu acredito também que a gente sabendo se impor, a gente sabendo se colocar, né? A gente sabe debater o que realmente deve ser feito ali, enfim. exatamente, mãe. Porque assim, a intolerância ela vai existir, ela existe pelo preconceito das pessoas, o pré-julgamento das pessoas e a falta de conhecimento. Eu falo que espiritualidade ela é conhecimento acima de tudo, e Exatamente. conhecimento ele é a liberdade, Ele é. ele é a libertação na cabeça das pessoas, coisa que muitas e muitas das pessoas não entendem. E hoje, mãe, qual é o principal foco do seu trabalho, tanto com a espiritualidade, como pessoa, né? O que a senhora, como mulher, tem buscado? Que eu sei aí, eu vi burburinhos de coisas maravilhosas que tem aí pra gente, né? A gente está assim, a gente está pensando em muita coisa. Fala a gente, é eu e o meu esposo, o pai Cassimiro. Então, assim, a gente tem tantos projetos, é tanta coisa que a gente tem pensado em construir, em fazer, e tá tudo tão ao mesmo tempo também. Então, assim, sonhos, é, alguns deles eu já concretizei, e tem outros que eu tenho certeza que
graças à espiritualidade eu vou concretizar. Então, assim, tantos planos, planos para mim como pessoa, planos para a espiritualidade ali dos meus filhos, né? E para as pessoas também como pré-candidata a deputada estadual. Então, tanta coisa, é muita coisa. Mas eu estou separando cada coisa por coisinha ali. Mas projetos, planos, tem tantas coisas que a gente pode fazer, mexer, principalmente agora também, que é um momento, como você falou no início, que é um momento bem acaloroso para mim por conta da campanha e tudo mais. Então, tem tantos projetos que eu pretendo realizar e colocar em prática. Então, é muitas coisas que tem. Com certeza, principalmente dentro do meio político, né? Ter a senhora como levando o nome da espiritualidade, isso é muito importante Isso para um povo de matriz africana, para um povo de espiritualidade num todo, né? Porque o que falta hoje são pessoas para levar o nosso nome, levar a nossa tradição, defender a nossa tradição, defender o nosso Defender o nosso nome. povo, né? Exatamente, porque hoje acaba que não tem quem defenda a sociedade, né? E o seu projeto, mãe, para a campanha, a senhora já tem seu direcionamento? Eu tenho 3 pilares ali, Uhum. 3 ou 4 pilares mais principais que eu quero focar muito, que é a questão de intolerância religiosa, né, contra o nosso povo, a comunidade LGBT e também o SUS. O SUS para mim é uma questão muito, muito importante na minha vida. Então, assim como eu sofri estando no SUS, que eu cuido dos meus pais, né, e eu sei quão difícil e quando a gente vai em hospitais, está tão lotado ali, é difícil atendimento, é muito complicado. Então, o SUS é uma das minhas prioridades. Por quê? Seja macumbeiro, seja cristão, todo mundo utiliza o SUS. Então, é complicado. Então, os 3, assim, são os principais que eu quero lutar por essas causas, né? Mas, principalmente, assim, o principal é o SUS. Sim, e que saúde é tudo. Tem Saúde saúde, pública. o resto você corre atrás, o resto você Exatamente. faz, você acontece, né? Porque muitas pessoas não veem que a saúde ela é uma base, é um Uma base. estruturante muito forte, né? É um direito básico, né, das pessoas Exatamente. de ter. Então é complicado. É que nem eu estou fazendo a saga São Lucas do hospital em Campo Largo. Por quê? Porque, veja, um fato que aconteceu. O meu pai, ele tem alguns problemas de coluna e ele entrou pelo SUS, enfim, foi direcionado para o São Lucas. Era para ter saído a cirurgia dele, ele fez todos os exames, fez tudo, o médico deu o laudo, tudo para que ele fizesse a cirurgia e demoraria apenas 3 meses. Se passou 3 meses, eu entrei em contato, eles foram bem complicados assim comigo, bem ríspidos, e se passou 1 ano, e tiraram ele da fila do SUS, simplesmente tiraram. Alguém simplesmente foi lá e tirou. Daí eu entrei em contato com uma vereadora, e isso eu consigo ainda entrar em contato com as pessoas. E as outras demais pessoas que não têm como acesso, contato com ninguém. E daí fomos de novo, né? E agora é para sair em 3 meses. Agora, se não sair em 3 meses, a gente vai resolver de outro jeito. Vai ter que ir por outros meios. E é um descaso muito grande, né? A mãe ainda teve contato com o vereador e tudo. Mas e quantas pessoas que não têm contato, que não têm formas de comunicação. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente precisa, você aí de casa que está nos acompanhando, sempre levar o nome de quem nos apoia a nossa espiritualidade, apoia o povo de terreiro, mas, acima de tudo, apoia aquilo que é o básico para você. O básico para mim, para você, para todos nós aí de casa. Então, assim, a gente já sabe o caminho que a mãe está levando, né? Então, já pensem nisso aí para essa eleição, né? E, mãe, a gente sempre tem alguns quadros aqui no programa e que a gente tenta trazer um pouquinho da espiritualidade para as pessoas de casa. E aí eu queria te perguntar, mãe, se a senhora tem algum relato, algum depoimento, alguma coisa que a senhora vivenciou dentro da espiritualidade, assim, que foi um ato muito grande de fé, de transformação, de mudança de alguma pessoa que a senhora trabalhou, atendeu? Sim, teve um rapaz, uma vez que ele tinha problemas nos joelhos,
né? Ele tinha problema nos joelhos, era uma infecção, eu não sei o nome da infecção em si, mas eu sei que deu uma infecção ali causada por uma doença. Aí ele vem até nós procurando uma limpeza, né? Ele era cabeleireiro, ele ficou parado, sem fazer nada, então ele estava numa situação, assim, de depressão, tava difícil, realmente, assim, a situação dele estava bem complicada. E ele foi para o templo, eu consultei, fiz as consultas, atendimento nele, entendi o que precisava ali, né? E a gente fez um ebó. Dentro da Quimbanda não tem ebó, né? A gente fala limpeza Quimbanda, fala ebó justamente para que as pessoas entendam o que é, todo mundo quando fala ebó já entende o que é. Mas a gente fez essa limpeza nele. E hoje ele está tranquilo, sem estar na cadeira de rodas. Olha só. Trabalhando. Então, assim, esse foi um ato, algo que me marcou ali. Que eu vi o quão grande é a espiritualidade na vida de todo mundo. Quem cultua, quem está ali com a sua fé, acredita, que não desiste, a gente consegue ver esses resultados. Então, isso foi algo que me marcou e não foi muito tempo. Foi esse ano ainda. Então, assim, foi algo que me marcou bastante. Eu fico assim encantado com esses relatos, mãe, porque é o que a gente traz aqui no programa para cada pessoa que nos acompanha, é sempre uma história de fé, né? Para que as pessoas elas motivem a fé delas, porque hoje às vezes a gente vê tantas pessoas que já passaram pela espiritualidade, pela religião e tudo, e hoje às vezes sem fé, né? Então a gente precisa trazer essa mensagem do mundo espiritual, essa mensagem de pessoas reais, pessoas que vivenciaram situações dolorosas e conseguiram passar por aquilo como um ato de fé, né? Como a mãe trouxe a situação desse rapaz que teve fé, mas aquilo que eu sempre falo, fé sem ação é uma fé morta. Ele teve a atitude de ir lá, de consultar, de fazer a coisa, a magia acontecer na vida dele. Porque se você ficar em casa, sentado no sofá, esperando que tudo aconteça, mãe, não vai acontecer. Não acontece nada, isso é mais não vai verdade. acontecer. A pessoa ela tem que ter o ato dela também. Se como a espiritualidade faz a parte dela, ela também tem que fazer a parte dela. Não é só chegar e fazer um trabalho e deixar Deus dará, como as pessoas falam. A pessoa ela tem que ter fé, acreditar e fazer a parte dela também como pessoa, né? Então isso fez muita diferença na vida dele. Isso é exatamente essa atitude. E não ficar procrastinando, jogando para lá, jogando para cá, né? Você de casa, vou deixar novamente aqui o Instagram da mãe, vocês acompanharem, para vocês seguirem. Mãe, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E lá a senhora faz atendimentos, trabalhos, tudo que as pessoas precisarem, a senhora tudo faz? Tudo que as pessoas precisam, elas me procuram e eu dou a orientação espiritual e logo após, se precisar de um trabalho, a gente realiza um trabalho na vida dessa pessoa para que melhore. E o que a senhora entende, assim, que às vezes as pessoas elas escutam trabalho, elas já pensam coisas ruins. É verdade. Elas prejulgam, né? Uhum. Porque, assim, eu vim de um berço cristão, então eu fiz um trabalho. Nossa, esse trabalho era para acabar com a vida de alguém. Quando fala em trabalho, é exatamente, né? É uma demonização que eles colocam na cabeça. Demais. E o que é, mãe, um trabalho para as pessoas poderem entender um pouquinho mais disso? O trabalho ele é uma ajuda espiritual, né? Então é uma ajuda espiritual para que a pessoa busque uma melhora na vida dela, na empresa dela, ou algo que está de errado, para que a gente possa consertar isso do lado espiritual. Então, basicamente é isso. Não é nada demonizado ali, gente, que é uma coisa ruim, estragando a vida de todo mundo. É uma troca, né, mãe? Uma que troca. Você faz ali. As pessoas, elas não julgam, elas não entendem e elas julgam e prejulgam de uma forma muito ou fala grande. Foi lá fazer um saravá. Fazer uma macumba. Eu vou fazer... Não, porque tem gente que eu já escutei muita gente falar, fazer uma macumba para você, vou fazer uma macumba, porque se a macumba fosse boa, chamava boa cumba. Mas, gente, vocês não têm o sentido, a noção do que é a palavra macumba, o que é a macumba de fato, verdade. né? O povo julga muito. Gente, nosso papo tá gostoso, só que tem mais, tá? Então, assim, fica ligadinho, eu vou dar um tempinho para você correr lá, abastecer o seu cafezinho, abastecer o seu chá, abastecer o seu leite, seu achocolatado, aquilo que você estiver tomando. E eu vou para o intervalo comercial, mas já já eu estou de volta e eu vou ir agora para a parte de polêmicas com a mãe Dani. Então, fica ligado aqui comigo. Não perde não, então.
Voltamos a apresentar Café com Axé. E estamos de volta com o programa Café com Axé e hoje com a presença ilustre da mãe Dani aqui junto com a gente, alegrando a nossa manhã, alegrando o nosso dia e trazendo suas vivências, né, no mundo espiritual e também agora, né, como pré-candidata a deputada estadual. E mãe, as pessoas elas sempre perguntam muito, falam muito assim, projeto, ideal, mas o seu principal foco, a senhora conseguindo se candidatar, seu principal foco, e assim, o que a senhora promete nunca deixar de fazer pelo povo, por quem acreditar, por quem votar na senhora? Independente de religião, é uma coisa que todo mundo utiliza, que é o SUS. Então, eu bato nessa tecla, que é fazer melhorias no SUS, né? Fazer fiscalizações, porque precisa de muita fiscalização, porque tem muita coisa errada sim que acontece lá dentro, assim como aconteceu comigo, isso é um fator que realmente aconteceu, eu tenho feito alguns vídeos e gravando e mostrando para as pessoas, porque a gente é gente como a gente, né? Então, assim, o SUS é uma coisa que, na verdade, nenhum deles eu vou me esquecer, nenhuma dos 3 pilares que a gente comentou agora há pouco, eu vou me esquecer, mas o SUS é algo muito importante, porque, como eu falei, o macumbeiro, o cristão, qualquer pessoa que tenha ou não tenha religião nenhuma, utiliza. Então, trabalhar fortemente em cima do SUS, para que ocorra, para que ande, para que não fique imensas filas paradas, para que tenha, assim, mais médicos também. E uma coisa que pega muito, tem alguns lugares, como na minha cidade, eu sou de 4 Barras, né? E ali tem uma PA, 24 horas, que é para 2 municípios, tanto de Campina Grande do Sul, e Campina Grande do Sul não tem nenhuma, e 4 Barras, que é um município pequeno. Então, aquela UPA já fica sobrecarregada só para a população de 4 Barras. Eu acredito que todo município deveria ter, sim, as suas UPAs, seus bons hospitais, porque a gente vê gente viajando de tão longe, gasta dinheiro, gasta tempo de viajar de tão longe do interior do Paraná para vir para a capital. Então, é uma coisa que eu quero trabalhar muito forte nisso. Então, esse é um ponto muito forte na minha campanha, vai ser exatamente isso. Então, você de casa que nos acompanha já sabe, né? Você que quer uma saúde melhor, quer uma saúde com propósito, com uma qualidade melhor, que é o que eu, o que você, o que todos nós precisamos e buscamos, a gente já sabe que a nossa candidata é a mãe Dani. E eu vou agora mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa, saindo um pouco da política e voltando um pouco para a espiritualidade, que eu sei que é o que vocês gostam, e é o que você de casa mandou para a gente lá no nosso Instagram, é sobre polêmicas e polêmicas. Mas não é coisa ruim. As pessoas elas gostam muito, mãe, de ouvir histórias diferenciadas sobre a espiritualidade. E a gente, quando é sacerdote, a gente vê coisas um pouco bizarras. Qual foi o atendimento, a procura ou a situação que se a senhora puder contar, mais bizarra assim que já te procuraram, que já quiseram, envolvendo a espiritualidade, a quimbanda principalmente? Olha, tem tantas, mas uma que na verdade é hilária para mim. Eu achei muito engraçado assim a situação, mas aconteceu recentemente, né? Que a moça ela tem um casamento com esse rapaz. Dentro é amoroso ali. Mas o que mais me pegou foi porque ela quer casar, porque quer na Igreja Católica. E daí acabou acontecendo um processo, enfim, entre eles ali e a Igreja Católica. E ela me procurou para que eu mudasse o pensamento do padre, para que pudesse casar eles, porque, pelo que eu entendi, ele não queria casar os dois, porque parece que ele já tinha um casamento ali com a outra pessoa e queria finalizar, e a outra pessoa não queria finalizar, enfim, mas esse foi muito engraçado, ter que mexer ali os pauzinhos para tentar mudar o pensamento do padre, porque o sonho dela é casar na Igreja Católica. E era então tipo é engraçado. Uma outra egrégora, né? Sim, daí me procurou, então eu fiquei assim... E tem muita gente, mãe, que procura, que são de outras crenças? Tem, isso é bastante, tem bastante pessoas, de cristão. Eu já atendi pastor, já fiz trabalho para pastores, presbíteros, enfim, procura. Isso realmente existe e procuram mesmo.
Que às vezes as pessoas de casa elas acham que é só no termo popular, só o macumbeiro que procura o macumbeiro. E, na verdade, gente, É muito disso. é muito diferente disso. É muito diferente disso. E mãe, dentro da sua trajetória, da sua história, assim, como pessoa, como mãe de santo, como sacerdotisa, né? Enfim, na sua história um todo, o que mais te marcou? O que é mais marcante, assim, que fala esse momento da minha vida que me marcou, que me fez virar a chave ou me fez olhar para outro ângulo, que trouxe vivências novas e diferentes? Quando a espiritualidade me mostrou quem eu deveria ser, deixar de ser aquele ser que eu era para me tornar a mãe Dani, uma mulher trans, né? Então, me identificar como mulher, isso foi algo que me marcou e eu nunca vou esquecer. Que a Dona Maria Padilha, ela sempre cuidou muito de mim e eu não percebia, não entendia, mas ela sempre mandava usar umas coisinhas e outras assim, coisas simples, às vezes uma unha, queria um cabelo, mas eu não entendia, mas não era para ela, era para mim, para que eu pudesse me sentir bem. Então, foi a minha transição, foi isso que marcou, de eu entender que eu poderia deixar de ser um pai para uma mãe. Então, isso me marcou bastante. Fiquei um tempo pensativa antes de falar para todo mundo e entender. E realmente, depois que eu entendi isso, a minha vida mudou totalmente. Então, eu sou muito grata à espiritualidade de ter mudado e me ter trazido tantas coisas boas. Porque quando a gente tem esse é um reconhecer, né, mãe? Se reconhece, parece que tudo se liberta em volta da gente. Isso é verdade. Né? Tudo prospera em volta da gente. Eu falo que quando a gente está bem, a gente é um jardim. Se a gente está bem com a gente mesmo, bem com a nossa espiritualidade, em volta da gente flores florescem muito, frutifica muito, né? E às vezes você de casa, né, passa por uma situação dessa, passa por uma situação parecida e não sabe como lidar, né? Tem medo, tem receio. Se entenda uma coisa, seja você, seja livre, que eu acho que é isso que as pessoas precisam ter, menos julgamento, preconceito, porque isso começa com a gente mesmo. Sim, a gente se julga muito, porque é o parecer para os outros, né? Então, o que as pessoas têm que entender é que cada um de vocês que assistem ao programa sejam vocês mesmos, independente das críticas, independente de qualquer coisa que te fale, seja você na sua essência. Isso que precisa ser, né, mãe? E dentro essa trajetória, dessa caminhada toda, né, o que a senhora deixaria hoje para quem está nos acompanhando, para que então eu possa ir para o quadro Reflexão com as Cartas, que a senhora deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, aquilo que a mãe Dani falaria para os seus filhos, de coração aberto, assim, deixa para cada pessoa que nos acompanha hoje. Eu vou falar o que eu realmente falo para os meus filhos. Que eles sejam quem eles são, acreditem na sua espiritualidade, acreditem em si mesmo, na sua força interior e não desistam dos seus sonhos, que não é impossível. Então, não desistam de si mesmos e não desistam da espiritualidade de vocês. É isso que eu tenho para passar. E com essa mensagem que a gente fica, e com essa mensagem que nós vamos agora para reflexão com as cartas. Então, a mãe Dani continua aqui comigo, porque eu vou me despedir dela só depois da reflexão das cartas, mas você fica ligadinho e vem comigo. E essa é a hora que vocês esperam para ter aquele direcionamento para o dia de vocês, ter o direcionamento para o caminho de vocês. E hoje a mãe Dani vai estar junto com a gente na reflexão das cartas. Mãe, esse é o momento que eu trago uma mensagem para as pessoas através da espiritualidade, um conselho para o dia a dia delas, porque as pessoas precisam receber essas orientações. Só que o que eu costumo sempre dizer, conselho sem atitude não vale de nada. Exatamente. Né? Conselho sem atitude não vale de nada. Então, vem comigo. Você hoje não vai mentalizar número nenhum, você só vai receber a mensagem daquilo que o espiritual quer trazer para você.
Optia Oriô, salve Cigano Pablo, salve todos os guias e mentores espirituais. Zimbaruê, povo cigano, Zimbaruê, Cigano Pablo, Optia Oriô. E a espiritualidade, ela fala hoje para você, que está nos acompanhando, sobre novidades, mas para que o novo chegue para você, você precisa se desprender do antigo, do velho. Às vezes você está batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, e não está vendo progresso, não está vendo evolução. Se desprenda do antigo. Deixe as coisas do passado no passado e traga coisas novas para a sua vida. A Carta da Criança fala sobre renascimento, sobre mudanças. E a Carta da Foice fala sobre colheita, mas uma colheita que a gente precisa deixar o negativo para trás. Então se permita se libertar, trazer novos ciclos e novas mudanças para a sua vida. E antes da gente encerrar o nosso programa, mãe, eu queria que a senhora falasse um pouco mais do seu trabalho, dos seus atendimentos, se a senhora atende com cartas, para que as pessoas possam te procurar, para poder fazer uma consulta, quem estiver precisando de ajuda, o que a senhora ajuda, em que aspecto, né, que a senhora ajuda, enfim. Certo. Eu trabalho com todos os oráculos ali, seja ele tarô, seja ele oráculo do diabo, búzios de Exu. Como eu falei, eu não trabalho com a linha direita, então eu não jogo esses jogos. Nossos cultos são todos os sábados, às 18h30, na rua Anhangaba 137, lá em 4 Barras. E faço todos os atendimentos, né? Só a pessoa entrar em contato comigo pelas redes sociais e eu começo a dar o atendimento para ela já direto por ali. Então, toda a sua finalidade, amor, dinheiro, rival, saúde, o que você precisar, a mãe Dani, ela está à disposição. Então, o Instagram dela está aqui, ó, passando aqui embaixo. Corre lá, segue muito ela, deixa lá um comentário nas redes sociais dela. Mãe, eu vim pelo Café com Axé, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz da participação de vocês lá na rede social. E se precisar, gente, é alguém de confiança, é alguém que tem espiritualidade, tem trajetória, tem caminho. Então busque, às vezes você está perdido na vida, mas busque uma palavra, um direcionamento, né, mãe? Porque às vezes a espiritualidade tem algo para poder mudar na vida daquela pessoa. Um direcionamento pode mudar tudo, uma chavinha na cabeça da pessoa para ela saber o que ela deve fazer. E a espiritualidade, ela não mente, então ela vai levar essa pessoa para um caminho correto, o qual ela deve seguir ali. Exatamente. Então, eu quero agradecer, mãe, a presença da senhora nessa manhã com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Exu possa nos abençoar grandemente e muito axé na vida da senhora. Axé para nós. Eu estou muito honrada pelo convite também e agradeço e adorei. Maravilhoso. Então, vai voltar mais vezes, mãe. Aí, vai voltar mais vezes. E você de casa, eu quero agradecer pela sua audiência, por estar essa manhã maravilhosa aqui com a gente, nesse papo de axé maravilhoso. Então fica ligadinho. E outra coisa, se você quiser rever qualquer momento desse programa, você pode estar indo no nosso canal do YouTube. Vai ter a reprise do programa lá, tá bom? Então, um abraço, um beijo, que Exu abençoe a sua manhã, o seu dia. E ó, muito café para despertar e também muito axé para te elevar. Um beijo no coração e até o próximo programa.